Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando a partir de agora, mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. Olha só, desde a abertura das eleições presidenciais nos Estados Unidos, entrevista com Fidel Castro, cobertura da morte de Michael Jackson, cobertura de guerras pelo mundo todo, o nosso convidado de hoje já teria história demais para contar. Mas não satisfeito em contar as histórias apenas do exercício jornalístico, ele resolveu escrever livros. Começou em 2008, de lá para cá não parou mais, já são mais de 10 obras aí escritas. É o nosso convidado de hoje, escritor, jornalista, autor de best-sellers. Estou falando de Rodrigo Alvarez, que está aqui conosco, ele que veio para Paraíba para lançar um outro livro e está aqui conosco na noite de hoje, minutos depois da entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre isso também. Você acompanha tudo isso a partir de agora no Frente a Frente. Ei, minha Paraíba, estamos ao vivo, que bom poder reencontrá-lo acompanhando aqui o Frente a Frente, o seu programa de entrevistas e debates nas noites de segunda-feira. Meu convidado de hoje, para lá de especial, jornalista, foi correspondente internacional da TV Globo, cumpriu aqui, está vivendo um sonho que todo jornalista tem, que é de viver, de escrever livros. Rodrigo Alvarez, obrigado pela presença aqui, boa noite. Obrigado, Luiz, boa noite para toda a Paraíba. Um prazer estar aqui com você na TV Arapuã. Bom, primeira pergunta para quem rodou o mundo todo, você tá morando onde? Eu agora moro nos Estados Unidos. Você mora nos Estados Unidos? Eu sempre digo por enquanto. No momento eu estou nos Estados Unidos. Eu passei pela França por último, já tinha vindo de Israel, fui para a Alemanha, para a França e agora estou nos Estados Unidos. Tá, e como é que foi essa transição aí do jornalista para o escritor? O jornalista continua vivo, viu? O jornalista não morre, né? Mas eu, desde 2008, como você disse, comecei a escrever e cada vez fui escrevendo mais e mais e isso começou até a competir em tempo na minha vida com o jornalismo. O jornalismo é muito demandante, você sabe disso. Precisa estar muito tempo ali trabalhando para que você esteja em cima da notícia e não perca o assunto. Você não pode estar desinformado nunca. E para escrever o livro eu preciso de muito tempo. Eu preciso de muita dedicação, pesquisa. Por exemplo, vou escrever sobre Jesus. Eu precisei voltar 2000 anos no tempo, em dezenas, centenas, talvez, de documentos e livros, para entender a história de Jesus e poder contar essa história, vivendo na Terra Santa, percorrendo os lugares. Então, começou a ficar difícil escrever livro com profundidade e fazer jornalismo com profundidade. E num determinado momento eu disse, olha, eu quero me dar uma chance. Em 2019, no último dia do ano, eu saí da Globo, amanheci em 2020, escritor, unicamente escritor. E desde lá, eu escrevi muito mais, venho escrevendo todo dia. Agora, não é fácil não, o escritor acorda cedo. O escritor acorda às 6 da manhã, começa a escrever. Qual é a sua rotina? É acordar antes de todo mundo, porque você tem que acordar com a cabeça muito tranquila, depois do sonho melhor que você teve, ou do pesadelo que te veio, mas você tem que estar limpo, sem nada, sem telefone, sem ter visto nada, e chegar ali no livro com a cabeça muito tranquila para escrever. Então eu começo assim que eu saio da cama e vou até o quanto a minha mente aguenta. Isso escrevendo de manhã. À tarde eu vou fazer outras atividades, eu também estou fazendo documentários, eu também vou pesquisar para os livros, então tem outras atividades. Pela manhã é escrever livro. Agora, Rodrigo, para quem está acompanhando a gente, e certamente deve estar lembrando aí também de alguns trabalhos teus na televisão, enfim, sua história no jornalismo também daria vários livros, né? Eu escrevi 2 livros, os 2 primeiros sobre experiências de jornalista. Foi as eleições de 2008 do Obama. Eu escrevi as eleições de Obama, era o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né? Havia muita reação e uma grande euforia por um outro lado. Então eu viajei o país de carro e documentei essa viagem e contei isso no livro, conversando com americanos diferentes, como a gente tem hoje, né? No Brasil, que tem muitos pensamentos opostos. Nos Estados Unidos também você tem isso. Então tinha pessoas achando que Obama era o próprio demônio, né, um presidente negro do Partido Democrata, e tinha pessoas dizendo, poxa, finalmente vamos ter um negro nos Estados Unidos. Esse foi o meu primeiro livro. Depois eu fui contar a história do Haiti, o terremoto do Haiti com mais de 200 mil mortos. Foi uma tragédia que me traumatizou pessoalmente. Que você acompanhou? Que você acompanhei. Eu cheguei 5 horas depois do terremoto, que eu estava muito perto, em Nova York, peguei um avião imediatamente e fui para lá.
E cheguei lá, ainda estava tudo acontecendo, né? Um desespero nas ruas. E acompanhei o exército brasileiro, que era quem tomava conta do Haiti naquela época. E era muito traumatizante. Eu voltei do terremoto do Haiti como quem volta de uma guerra, com um estresse pós-traumático muito grande. Meu irmão, que é psicanalista, disse: você precisa escrever, vai escrever, porque você tem que tirar de você. Eu estava sofrendo com aquilo. Daí foi meu segundo livro. Aí eu não parei mais. Mas aí teve um momento... não escrevi mais sobre jornalismo. Sobre jornalismo. Aí teve um momento que você disse assim, mas aí não cabe mais o exercício do dia a dia do jornalismo. Porque é o seguinte, quando você escreve um livro sobre a sua experiência jornalística apenas, não é desmerecendo, isso é muito comum e é interessante. Há um limite nisso. Se você quer escrever um livro de impacto realmente, você tem que trabalhar para o livro e não apenas contar algo que você já viveu. Então, por exemplo, meu terceiro livro, né, o primeiro depois desses dois, foi sobre Nossa Senhora Aparecida, a imagem de Aparecida. Eu queria contar uma história brasileira. Eu queria entender a importância de uma imagem de barro na história do Brasil. Eu precisava voltar 300 anos no tempo para entender aquilo. Então, a partir de um certo momento eu disse, não, eu preciso me dedicar ao livro primeiro, eu preciso pesquisar muito para escrever. Aí comecei a fazer uma série de livros de não ficção, né? Livros que contam fatos, histórias, especialmente história e história da religião, porque depois eu fui viver em Jerusalém e aí a temática entrou na minha vida, na minha rotina. Tá, que naturalmente era um questionamento. E você conseguiu ali, com Nossa Senhora Aparecida, com Maria, com Jesus, né? Conseguiu vender e conseguiu tocar as pessoas, inclusive mais do que muitas obras feitas por sacerdotes, e, enfim. Porque são temas que as pessoas querem conhecer melhor. E quando a gente recorre aos livros existentes sobre temática religiosa, ou eles são devocionais, que cumprem uma função de fé apenas, né? Ou eles são muito vagos. Então eu percebi que faltava uma literatura mais profunda e explicativa. As pessoas às vezes nem entendem os evangelhos, por exemplo, porque eles não são cronológicos, tem frases complexas, tem divergências entre eles. Então eu fui fazer um livro que explicasse ao mesmo tempo que aprofundasse o conhecimento. Agora, o apego e o mergulho, a gente vai chegar nessa obra. Agora eu estou na ficção, né? A gente vai chegar nessa obra aqui que você está lançando amanhã, mas o apego e a caminhada para isso teve ali só a vontade de escrever. Acho que teve algum desencanto com o jornalismo? Nenhum, não. Qual é a sua avaliação sobre o jornalismo que se pratica hoje no mundo, inclusive com as transformações todas tecnológicas, internet e tudo? Olha, primeiro que eu estou num momento muito satisfeito com o nosso jornalismo brasileiro. Eu acho que o jornalismo brasileiro foi muito atacado no atual governo do Bolsonaro. Desde o começo, né, ele colocou o jornalismo como um inimigo. O próprio tratamento de cercadinho em Brasília, todos os ataques a jornalistas, processos que vieram disso, inclusive que o presidente acabou perdendo. Eu vejo que o jornalismo brasileiro não se rendeu, o jornalismo se levantou para continuar apresentando fatos, fazendo reportagens sérias e dizendo o que precisa ser dito. O jornalista não tem que dar sua opinião na notícia, né, na reportagem, tem opinião para isso, tem os analistas para isso, mas o jornalismo não pode ser omisso e tem que cuidar de que os governos sejam sérios, estejam cumprindo seu papel. E eu acho que o nosso jornalismo foi sensacional, tanto que eu homenageio o nosso jornalismo com um protagonista que é jornalista no livro. Que tem aí um viés também desse debate da ameaça à democracia. Tem vários, tem muito. Mas você está falando que o jornalismo no Brasil, nesse governo Jair Bolsonaro, não se acuou e foi, mas é acusado pelo presidente Jair Bolsonaro de ser, enfim, parcial, de ser partidário, né, de trabalhar contra ele, especificamente a Rede Globo, né? Luiz, lamentavelmente, eu não defendo a Rede Globo, não defendo nenhuma empresa, porque inclusive não estou em nenhuma empresa, tá? Mas o que o presidente Jair Bolsonaro diz, infelizmente, não é confiável. A gente acabou de ver a entrevista que ele deu ao Jornal Nacional. Algumas mentiras ele falou ali, só para citar uma, disse, diante do fato apresentado para ele, que nunca xingou, que nunca fez xingamentos, quando a gente sabe que houve xingamentos, alguns, inclusive a ministros do Supremo Tribunal Federal. É só um detalhe, quando você sabe que tem uma milícia, né, um grupo trabalhando diariamente para produzir notícias de interesse do presidente. Então, ele não tem credibilidade para acusar a imprensa. Você acompanhou a entrevista? Todinha. O que você achou? Assim, tem ali um momento, porque tem um momento que a gente vai chegar aqui no livro que você está lançando, que é ficção, mas tem um momento do debate sobre se o presidente vai ou não vai
E o Bonner provocou isso. Foi logo no começo, logo né? no começo, se ele vai ou não vai aceitar o resultado das eleições, independentemente. E Bonner tentou, puxar essa resposta de todo jeito. O presidente disse que vai aceitar se elas forem limpas. Ele sempre colocava, como se fosse essa vacina, né? Se elas forem limpas, se elas forem... Infelizmente o Bonner tentou algumas vezes, mas não arrancou esse compromisso do Bolsonaro. Ele não tem esse compromisso. Ele entrou e saiu. Não, o Bonner quis até concluir, achou que ele tinha se comprometido, até disse, né, que então está aqui afirmado e tal, mas eu acho que ele talvez não tenha ouvido direito ou não tenha percebido que não ficou nenhum compromisso. Bolsonaro continua dizendo que vai respeitar o resultado das urnas se elas forem limpas. Quando você coloca uma condicional, se elas forem limpas, você está se resguardando o direito de amanhã questionar se elas foram limpas. É tão fácil questionar que ele já questionou hoje no Jornal Nacional. Então, se ele está questionando hoje que as urnas não são confiáveis, o que é que nos diz que depois do resultado ele vai dizer que as urnas são confiáveis? Não, ele já está dizendo que não são confiáveis e que vai questionar depois, é óbvio. Você acha que então ele entrou e saiu do mesmo jeito? Ele não mudou absolutamente nada, ele só teve um discurso mais suave. É claro que ele tinha uma intenção de conquistar eleitores que hoje não votariam nele, que estão assistindo, né, a essa entrevista, estavam assistindo a entrevista, e por isso um discurso mais suave, não evitou confronto. Aliás, os dois lados evitaram confronto. O Jornal Nacional também me parece que queria falar aos eleitores de Bolsonaro que não está contra os eleitores de Bolsonaro e que é uma imprensa séria e que, inclusive, é capaz de reconhecer feitos do governo ou reconhecer que a economia pode não ter ido tão bem por causa da pandemia, por causa da guerra na Ucrânia. Então, houve ali, né, um jogo de respeito, mas que era, claro, preocupado cada um com sua imagem, né? Então, acho que o Bolsonaro jogou muito doce ali e conseguiu com isso, talvez, como a gente conversava antes aqui, ficar num 0-0. 0-0. Bom, aí vamos aqui. Aí chegamos o livro que você tá para lançar aqui na Paraíba. Depois você vai dizer por que Paraíba também. Não, porquê não precisaria de um porquê, né? Mas eu digo. Não precisaria de uma justificativa específica. Mas você a tem. Tem. Não é isso? Tem. O candidato Rodrigo Alvarez. Um livro de ficção, mas tem muito de conexão com a realidade brasileira. Conta essa história aqui. É um livro totalmente conectado à realidade brasileira. Eu já vou falar um pouquinho do candidato depois, porque ele não é um candidato como esse que nós estamos vendo, como esses que nós estamos vendo aí. Ele é um candidato que vai repercutir muito bem no eleitorado. Mas eu comecei a escrever esse livro justamente em 2018, no final das eleições. Quando acabaram as eleições, eu comecei a desenhar um personagem. Sabe que essa história a gente não planeja, né? O personagem meio que vem na sua frente, você começa a pensar nele, começa a criar uma história para ele. E eu comecei a imaginar um personagem que voltasse no tempo para entender o Brasil. Porque a gente já via o Jair Bolsonaro questionando a democracia lá de trás. Muito antes, lá quando no impeachment da Dilma, ele já fez um elogio público ao torturador Brilhante Ustra. Um torturador da ditadura militar homenageado em pleno Congresso. Então estava começando um governo que gosta de ditadura, que tem apreço pela ditadura e demonstrou várias vezes isso. Então isso me incomodou muito, me preocupou muito. O que aconteceria com o Brasil num governo que tem uma tendência autoritária muito forte e tem um desrespeito pelas minorias, pelos avanços sociais que a gente está vendo, pelo avanço do papel da mulher na sociedade, o combate ao racismo que tem sido feito, o respeito aos LGBT e todos os que têm, né, os homossexuais de maneira geral. Então, você anteviu ali, você percebeu anos pré-64. Eu acho que sim, não foi um privilégio meu, acho que muita gente já estava sentindo isso, a gente estava vendo que isso ia acontecer, mas isso me despertou para a ideia de que o seguinte, olha, está voltando algo que a gente já viveu, que é exatamente pré-64. O período entre a saída, a renúncia de Jânio Quadros em 61 e a entrada dos militares à força em 64, me lembra o que a gente está vivendo agora. Era um período que a gente combatia inimigos, a gente nem sabia que inimigos eram muito bem. Na época era o comunismo, né? Em que havia uma manipulação naquela época promovida pelos Estados Unidos, né, que tinham o interesse de evitar o avanço do comunismo pelo mundo e temiam, de fato, esse comunismo aqui no Brasil. Uma semelhança com o discurso de agora. O discurso de agora, qual é a diferença, né? Hoje não tem ameaça comunista. Hoje há uma fantasia de comunismo como inimigo imaginário, que me faz lembrar de novo o Jânio Quadros, que era um presidente que em 61 criava inimigos. Ele dizia isso.
a gente precisa dar inimigos porque o povo gosta de odiar. Essa era uma frase do Jânio Quadros. E ele levantou como inimigos principalmente a imprensa, ele dizia as forças, os interesses estrangeiros. Aliás, isso está no manual dos populistas, não é? Seja de direita, é o manual de do populismo. Todo populismo, de um lado ou de outro, é indesejável, né? Então é aí que entra a história do livro. O personagem que volta no tempo vai a 1958, quando muita gente acredita que o Brasil viveu o seu melhor momento da história. O JK. Tinha o JK com todo o otimismo econômico, a construção de Brasília, o desenvolvimento do país, da indústria brasileira. Tinha nas artes, tinha a bossa nova saindo do Brasil para o mundo, conquistando o mundo. O Brasil era visto de maneira brilhante pelo mundo, né? O Brasil encantava o mundo. Tinha isso também no futebol com o surgimento do Pelé, primeira Copa, primeiro campeonato mundial do Brasil, campeonato de tênis, uma mulher brasileira campeã de tênis em Wimbledon, tinha o Éder Joffre no boxe, assim, era uma euforia de Brasil. Ser brasileiro era um motivo de orgulho e havia uma euforia no país. Então, o protagonista do livro, que depois a gente vai falar quem ele é e de onde que ele vem, né? Ele volta a 58, encontra esse Brasil que parece um país de sonhos, que inclusive foi chamado de um tempo chamado de anos dourados, né? Tá. Um Brasil para dar certo. Um Brasil que parecia que dava certo e realmente tinha uma parte que ia muito bem, mas ele começa a perceber que não está indo tão bem assim. Primeiro porque a bossa nova e tudo que ela cantava, o amor, o sorriso e a flor, era bom, mas para uma parte da sociedade. Havia uma elite muito contente com isso em Ipanema e Copacabana. Mas aí o livro mostra isso, né? Suba nos morros do Rio, nas favelas, pergunte se é o mesmo que está acontecendo lá. Não era isso que estavam cantando os sambistas, como Cartola, Elton Medeiros e Zequete, que faziam sucesso nos morros. Eles cantavam a tragédia. A desigualdade social do Brasil já era cantada naquela época. E na política, JK já estava vendo que podia perder a eleição, daqui a pouco o Marechal Lott não conseguiria se eleger. E o personagem, então, ele começa a perceber ou acreditar que ele tem uma missão de mudar a história do Brasil para evitar a ditadura e evitar o Jairo, que é como o presidente de 2018 até agora é chamado no livro. Tá, aí vamos lá. Semelhanças ou meras coincidências com a situação de hoje. Nós temos um Almeidinha, que é o personagem principal, o Almeidinha, e nós temos um Jairo, é isso, hoje no Brasil? Não, nós não temos um Almeidinha no Brasil. O Almeidinha é um personagem ficcional. Nós não temos nenhum candidato hoje, a meu ver, que tenha todas as qualidades que a gente gostaria que um candidato tivesse. Que é ser um democrata, que é ter uma história de luta pela democracia sem máculas, sem manchas, né? sem problemas associados à corrupção. Por exemplo, sem ter pertencido a um partido que já governou com muita corrupção, como é o caso do PT, né? Que teve todo o problema de corrupção no governo Lula. Então não existe hoje um candidato dos sonhos. Então esse livro não é uma apologia a Lula e ao PT? De maneira nenhuma. Não tem nenhum candidato melhor do que o meu. O meu candidato é o candidato dos sonhos. De onde ele é? Esse candidato aqui, eu não posso contar o livro, tá? Mas ele, por exemplo, uma frase do livro, o marqueteiro que vai ser contratado para ele nem contrata, diz: primeira vez que eu não preciso mentir. Primeira vez que eu posso fazer uma campanha só falando a verdade. É uma utopia brasileira. Como nós gostaríamos de ter um dia um candidato que não mente, que tem realmente projetos para o Brasil, que não está criando burburinho para distrair a população, para atrair votos. Não. Alguém que está apresentando projeto no Brasil. Tem candidatos hoje que apresentam projetos. Tem esses candidatos. E eu acho que Jair Bolsonaro não é um deles. Eu acho que ele não tem projeto, assim como o Jânio Quadros não tinha lá atrás. Tem candidatos com projeto. Acho que Lula tem projeto, acho que Ciro Gomes tem projeto, eu acho que Simone Tebet também tem projeto. Só que cada um com seus defeitos. E eu não estou aqui para discutir candidato, porque não discuto candidato. Inclusive, não estou satisfeito com nenhum deles. Então, no livro, a gente vive uma utopia. É uma proposta de repensar o Brasil. O candidato volta a 58, o personagem volta a 58, mas ele depois também vive o nosso presente. Há um paralelo entre aquele Brasil pré-ditadura, da euforia de JK ao começo do golpe militar, e o Brasil de hoje. E surge, então, um candidato com muitas qualidades. Alguém que está preocupado, de fato, com o projeto de futuro do Brasil. Mas tem também aí, quer dizer, ou tem principalmente um grito seu de desperta brasileiros sobre essa história de retorno à ditadura. Sim. Assim, você quis também alertar para dizer, olha,
não foi um tempo bom. Se vocês estão esquecendo, vamos tudo que se puder relembrar. Exatamente. Olha, na Alemanha nazista, né, a gente sabe que morreram milhões de pessoas em câmaras de gás, né? Foram crimes cometidos em nome de um regime autoritário que pregava uma ideologia única em que as pessoas não poderiam discordar daquele regime e tinham um desejo de comandar o mundo, de controlar o mundo. Hoje a gente não está nesse nível, né, de autoritarismo no Brasil. A ditadura militar brasileira também ficou longe de Hitler porque ela matou muito menos, mas ela também censurou, ela também tirou a liberdade de expressão das pessoas, ela torturou muita gente, prendeu muita gente. Só essa semana eu conversei com 2 ex-presos da ditadura, um deles ficou 8 anos. Eu conversei em Recife. Então, assim, as pessoas parecem querer esquecer que isso existiu, ou o que é pior, achar que isso não foi importante. Porque a dor do outro não incomoda. Porque a dor vivida no passado não precisa ser lembrada. Isso aí não é um assunto que nos interessa mais, algumas pessoas vão dizer, né? Sim. E é preciso lembrar. A Alemanha hoje, eu morei na Alemanha, a Alemanha tem monumentos em cada esquina dizendo isso não pode jamais se repetir. Uma espécie de controle de que não possa surgir jamais um movimento nazista na Alemanha. E é o equivalente a dizer no Brasil que não poderia jamais existir de novo um movimento pró-ditadura no Brasil, que foi a nossa tragédia do século XX. A grande tragédia brasileira, que durou 20 anos, foi a ditadura. Então a gente não pode deixar repetir. Tinha muita canção de protesto na época da ditadura, mas hoje não tem. Hoje tem vozes muito potentes falando contra essa tentativa, esses ataques à democracia, mas não tem nas artes expressões muito claras sobre isso. O meu livro tem essa proposta, tem a proposta de ser um livro que fala do Brasil de hoje e que de alguma maneira, ao entreter, ao ter um bom humor... É um monumento alemão dizendo, não a ditadura. É um monumento alemão a dizer não repetir os horrores que nós já tivemos quando não tivemos democracia no Brasil. E por que você rodou o Brasil inteiro e disse que o personagem identificou que o protagonista da sua obra tinha que ser paraibano, e é por isso que o Rodrigo também está aqui, né, assim, para poder fazer esse lançamento aqui na Paraíba. O protagonista do livro, você tem mais de 12 livros, tá com... Esse é o 12º livro. Esse é o 12º livro, já vendeu milhões de livros. Mais de 1 milhão, mais de 1 milhão. De livros aqui no Brasil, e você foi pegar e colocar o protagonista como um paraibano nascido em Taperoá. Por quê? Primeiro, quando esse personagem me veio à cabeça, ele me veio já nordestino, tá? Eu identificava nele um personagem que tinha que ser muito forte. Eu não estou parafraseando Euclides da Cunha dizendo que o nordestino é um forte, não, mas talvez tenha me influenciado porque li muito a obra de Euclides da Cunha, mas não é por isso, é porque de fato é. Há uma força muito grande no nordestino e eu queria um personagem muito forte. Não tem comparação com candidato nenhum, tá? Já adianto. Assim, vai ficar difícil alguém dizer assim, já adianto. Nordestino, mas para pernambucano. Ele não podia ser cearense, por exemplo, que já iam dizer que era o Ciro. Né? Pernambucano iam dizer que era o Lula, né? Mas não foi por eliminação não, tá? Eu comecei a desenvolver o personagem, ele não era paraibano ainda, mas depois eu comecei a ver, até por um amigo meu, fui chamar a atenção, cheguei a pensar num personagem cearense. Foi o professor Emilson, inclusive, conversando com ele, vamos reconhecer aqui. Na Uninasal, professor, que ele falou, Rodrigo, mas será que seria... Quando eu falava, pensando, será que se for cearense não vai pensar que é Ciro? Eu falei, é lógico, mas eu não tenho, né? E a Paraíba tinha na Paraíba as características do povo que eu também acho que eram do personagem. E quando chego a Taperoá, né, sabendo que é a terra de Ariano Suassuna, ele não nasceu lá, mas passou a infância e se dizia um taperoaense. E tira muitos causos de lá. Exatamente. Eu quis também fazer uma homenagem à literatura brasileira. Ariano foi um dos maiores gênios do século XX na nossa literatura, portanto, da história da nossa literatura. Então, no momento em que as nossas artes vêm sendo tão atacadas também, não é só o jornalismo, né? O artista brasileiro começou a ser tratado como a escória da sociedade pelo atual governo, que acredita que quem utiliza a Lei Rouanet está se privilegiando, se beneficiando de um dinheiro que deveria ser usado para outras coisas, quando na verdade estimular a arte é algo essencial, porque a arte é educação e nos está faltando muita educação, né? A questão do Ministério da Educação é um exemplo disso, né? Então, quando caiu a ficha de Taperoá,
paraibano. Homenagem a Ariano Suassuna. Uma cidade do interior. Eu queria que ele viesse do interior. Isso é significativo, né? Porque quando você cria o personagem, você tem muitos símbolos. Então, é uma maneira também de dizer algumas coisas quando você faz isso, né? Você está tirando ele de São Paulo. Eu poderia fazer um paulista, um paulistano, um carioca, né? Seria muito fácil, até porque eu sou do Rio, vivi muitos anos em São Paulo. Mas não teria a representatividade que eu queria de alguém que vem de um estado menos favorecido, né, em recursos naturais, na própria economia, né, alguém que tem que lutar desde que começa a vida, né, a gente sabe disso, né, o Nordeste precisa sobreviver e lutar mais desde o começo. Há uma desigualdade entre o Sudeste e o Nordeste, só para comparar essas duas regiões. Então ele tinha todas as características do personagem que, para mim, era alguém que venceria as dificuldades e apresentaria um projeto honesto para o Brasil. Um projeto de democracia para o Brasil, de tolerância, de dignidade, de respeito ao próximo. E aí, Almeidinha é o paraibano dessa história. Almeidinha é o paraibano que nos conduz por essa história com outros personagens. Tem uma personagem que é de Salvador, tem uma personagem que é do Rio. A mulher do personagem principal, do protagonista, a Lígia, é uma carioca. Ele se encontra com os presidentes da República, ele se encontra com os gênios da Bossa Nova. Então o livro transita por 4 cidades, 4 estados, né? Que é Taperoá, aqui na Paraíba, o Rio de Janeiro, Brasília, obviamente, né? Por causa do poder, e a Bahia, Salvador. Qual foi o livro que você mais vendeu até agora? O que eu mais vendi foi Aparecida, a história da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. E aí, assim, antes de eu lhe perguntar a questão do viés religioso, é uma obra de documentário, né? Quando você entra na ficção, não é o seu primeiro livro de ficção. Não, é o segundo de ficção. Segundo. Mas assim, qual é a expectativa que você cria e que as pessoas, inclusive, né, que já consumiram, eu particularmente já li a excelente obra sobre Maria, né, que você fez, assim, desenhada mesmo, assim, para quem tem devocionado, para quem não, né, para quem quer ter uma leitura, enfim, mas você entra agora na ficção. E aí, qual é a expectativa de quem, enfim, tem livros vendidos, né, com obras jornalísticas, com obras de documentários, e agora vai para ficção? A minha expectativa com a ficção está no poder da ficção. Quando você entra no universo imaginário, né, como é a ficção, você tem uma capacidade de entrar muito mais fundo, a meu ver, né, na alma das pessoas, no sentimento das pessoas, do que com a não ficção. Porque a não ficção tem uma barreira que é justamente você contar os fatos, você seguir uma ordem cronológica, você seguir os acontecimentos. Quando você vai para ficção... Você cria uma liberdade criativa. Você entra no universo imaginário. Você tem liberdade para transitar em cronologias diferentes, para voltar no tempo quando for necessário para a história. Você tem liberdade de criar personagens que sejam emblemáticos, que representem um segmento da sociedade brasileira, por exemplo, como é o caso da Lígia, a mulher do personagem principal, que é uma mulher que vai cada vez mais aderindo ao governo de Jairo, né, do presidente que governa o Brasil entre 2018 e 2022. Ela vai se tornando mais e mais radical a favor do presidente. Então ela simboliza uma parte da população. Então na ficção você tem um poder que a não ficção não tem. Então é nesse poder que eu estou acreditando para trazer novas histórias. A última falava da história da humanidade. Tinha uma relação com os livros anteriores, né? Porque quando eu falo de Jesus, eu também estou interessado justamente na história da humanidade. Como é que nós chegamos até aqui? Como é que o pensamento do ser humano moderno se formou? O Primeiro Imortal, que foi minha ficção anterior, falava de um ser humano de 38 mil anos atrás que chega ao nosso tempo, que tenta aprender a conviver com os humanos da nossa época. E aí a gente, claro, tem de novo, né, o choque de realidades. Então essa temática me interessa muito e ela é mais poderosa, a meu ver, na ficção. Bom, mas como é escrever num Brasil que está desse jeito, né? Num Brasil polarizado, acirrado, de algumas cegueiras e de alguns ódios, e aí falar um pouco sobre uma ficção que permeia ali a política. Enfim, a gente está acompanhando shows de artistas que estão sendo boicotados, que defendem
um determinado candidato ou defende outro determinado candidato, então já há uma segmentação também na questão da cultura e da arte, assim, o cantor fulano é A ou B, é Bolsonaro ou Lula, e aí você tem, me parece, aquela criação de torcidas. Como é que você vê, assim, produzir arte, produzir cultura e literatura no momento desse? Eu acredito que o artista não pode deixar de se pronunciar, né? Ele tem que exprimir aquilo que ele pensa livremente. Não pode ter medo de ser censurado por pensar de certa maneira. Mas eu, particularmente, não acredito que o artista deva escolher candidatos. Porque alguém pode ser influenciado porque gosta dos meus livros e vai votar naquele que eu estou propondo, ou porque gosta do meu pensamento e vai acabar sendo levado. Imagine, né, um cantor de grande repercussão nacional que assume um candidato para ele claramente está levando com ele muitos eleitores, né? Então, isso é delicado. Eu não estou criticando quem o faz, mas eu não faria. Eu acredito em tomar posições sobre o que a gente espera para o Brasil, sobre o que a gente não aceita para a nossa sociedade. Eu não aceito um governo que tem 5 ministros da educação, que troca de ministros e que esses ministros cometem diversos crimes, até mentir no currículo, enganar que foi para certa universidade quando não foi, mas o pior deles, colocar corruptos dentro do ministério e facilitar essa corrupção e ainda dizer que isso acontece em nome e com conhecimento. Ele disse, não que o presidente tivesse, com conhecimento do presidente. Então, o que se fez no Ministério da Educação, eu acho que nós temos obrigação de denunciar, de mostrar, de deixar muito evidente. Eu acho só que eu não tenho que propor um candidato. Seria defesa de bandeiras, de decência, de tolerância, de valores, né? Nós estamos falando de valores, nós estamos falando do que a gente quer para nossa sociedade. Eu não estou dizendo que eu quero a esquerda ou a direita, porque para mim não tem problema. Nós tivemos alternância Lula-Fernando Henrique muito saudável. Teve passagem de faixa presidencial. O Brasil viveu democracia por algum bom tempo ali, né? Então, isso é que eu quero. Que a gente esteja discutindo o que interessa para o país e não se agora é uma novidadezinha, uma acusaçãozinha, um inimigo novo, uma rivalidade besta. Isso não interessa. A gente está tendo o nosso pensamento sequestrado por uma ideologia de polarização e radicalização que não é interessante para o Brasil. A gente está perdendo tempo. Você teme, pelo resultado das eleições, se for, enfim, desfavorável a Bolsonaro, você que falou que eu estou morando nos Estados Unidos, você está morando lá? Não, mas eu estou sempre aqui, morando lá porque provavelmente vou estar aqui daqui a pouco. O Brasil para você disse assim, ó, isso aqui não vai dar certo. Não é isso, não, porque minha carreira me levou para fora do Brasil. Eu fui correspondente por 15 anos. A minha vida se fez fora. Mas é muito provável que daqui a 1 ano ou 2 eu esteja de novo morando aqui. Isso não é definitivo. Me preocupa demais quando a gente tem uma ameaça à democracia. Não me interessa, eu digo de novo, não me importa se o nosso futuro presidente for mais à direita ou mais à esquerda. Não me interessam partidos. Esses são problemas menores. Me interessa se tem programa, se tem projeto, se vai implementar, se sabe implementar. Esse atual presidente não tem capacidade. Ele não tem capacidade para governar o Brasil, nem tem decência para fazer isso. E nem respeita os brasileiros. Se não respeita os indígenas, se não respeita os negros, se não tem tolerância com as mulheres, a meu ver, não está capacitado para governar. E não estou defendendo Lula, não estou defendendo nenhum outro candidato. Estou dizendo que esse, para mim, não dá. Tá. Eu quero falar sobre a sua história com a religião, Rodrigo. Qual é a sua conexão, qual é o seu chamado com Deus? Você conta daqui a pouquinho, vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o Rodrigo Alvarez, que está aqui em João Pessoa para lançar o seu mais novo livro. Daqui a pouquinho a gente está de volta.